Nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação, ou pelo menos uma atualização envolvendo um centroavante que já teve bons números pelo Goiás, o Lucão, artilheiro da Série B na temporada de 2018. Naquela ocasião ele ficou empatado com o Dagoberto, né, do Londrina. Foram 16 gols e 5 assistências em 30 partidas naquela Série B, além de 5 gols marcados no Goianão. Em 2019 ele acabou deixando o clube, foi para o Fluminense, até voltou em 2020, onde teve 8 jogos com 2 gols marcados e uma assistência, até a paralisação do futebol, aquela situação triste, né, na metade do ano. E o Lucão acabou deixando o clube e foi para o CRB, né, ainda em 2020. Em relação ao jogador, que eu tenho para trazer aqui de detalhes para vocês. O contrato dele no Haipong, esse clube da primeira divisão do Vietnã, está em reta final e o jogador não ficará por lá. O Lucão tem sim o interesse de voltar para o Goiás. Ele não foi oferecido, pelo menos que eu tenho de informação, nas últimas horas ou algo nesse sentido, não. Mas o atleta tem muito carinho pelo Verdão, tá? Pela sua passagem, em 2018 principalmente. Se pintasse uma proposta do Goiás, o Lucão muito provavelmente aceitaria na hora, claro, não de graça, né? Ninguém é bobo. E também ele foi procurado por 2 clubes aqui de Goiânia. A informação que eu tive foi essa. Desde que deixou o Goiás, o Lucão ele foi procurado pelo Vila Nova e pelo Atlético. Essa informação é exclusiva aqui do canal, tá? Eu sei que eu não cubro o Vila Nova nem o Atlético, mas eu não vi informação em relação a isso. O Vila e o Atlético procurou o jogador, além do Paysandu que sempre está monitorando o Lucão, né? Nesse ano também não foi diferente, em outras temporadas isso acabou acontecendo. Você acha que compensa? Tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Lucão já está mais experiente, né? Hoje com 33 anos. O Goiás que não tem aquele centroavante de ofício reserva. O Anselmo Ramon está jogando direitinho. Até penso que o Anselmo está saindo demais da grande área. Tá? Acho que com a chegada do Benítez, de um 10 de ofício, isso pode ser corrigido, né? Para o cara ficar ali de fato na cara do gol. Mas os reservas, eles decepcionam. Tá? O Arthur Kaique, eu acho que está até se esforçando, até tenta, luta, mas não é um centroavante, né? O Arthur Kaique pode jogar em um momento de desespero como um falso 9, né? Você tem que jogar com os dois juntos, ok. Ou entrar pelas pontas, mas um centroavante reserva precisando vencer o jogo, não acho que é o caso do Arthur Kaique. O Brenner Herculano fez essa função na Série B do ano passado. Dentro das suas limitações, ajudou. O Facundo Barceló voltou de lesão, mas até agora não consegue ajudar. Tá? Não entrou em campo também nesta Série B. Então, assim, o Goiás ele está sem esse camisa 9 reserva. Seria uma boa o Lucão? Nos últimos anos, trazendo os números dele desde que chegou lá no futebol vietnamita, ele marcou 8 gols em 14 jogos, temporada 21-22, temporada 22-23 foram 8 gols em 18 partidas. Do ano passado, 13 gols em 26 jogos e nesta atual temporada, 10 gols em 22 partidas pelo Haipong. Então, assim, um jogador que tem uma média de gols até interessante. Vem jogando como titular, a sua última partida, inclusive, no último dia 9 de maio. A informação que eu tenho é que o contrato dele por lá se encerra ao final do mês de setembro. Você pode deixar a sua opinião em relação ao Lucão do Break, jogador que antes, né, de chegar no Goiás, já havia defendido o Criciúma, América de Natal, depois passou no Fluminense, CRB e Guarani. Teve aquele retorno dele também em 2020. Pode deixar o seu pitaco, se compensa ou não compensa. Para mim, o Goiás poderia sim buscar um outro centroavante de ofício, esse cara mais fixo, né, com cara de Série B, para disputar com o Anselmo Ramon. Na RJC Assessoria Contábil, você faz a sua declaração do imposto de renda. Lembrando, tem até o final desse mês de maio para declarar, e a RJC com profissionais capacitados para a sua demanda. Como, por exemplo, a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que deveria nos últimos anos, é uma possibilidade também para você descobrir através da RJC. Da mesma forma, a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais. Vou deixar os links aqui embaixo para você entrar em contato na descrição do nosso vídeo, beleza? E na RT Facas você encontra produtos personalizados do Verdão, na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, aí pertinho para todo mundo. Você pode fazer a sua encomenda também com envios para toda a Goiânia e para todo o Brasil. Como, por exemplo, facas para o seu churrasco, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais. Vou deixar o link da RT Facas na descrição do nosso vídeo de hoje para falar sobre uma reformulação no elenco do Goiás, algo que era o esperado, já até, entre aspas, aconteceu um pouquinho
em relação àquele time que começa o Campeonato Goiano e foi muito mal, jogadores que já saíram do clube. O Regis, camisa 10, o Brenner Herculano, o Edson Carioca, o Edu e o Vinícius, né? 5 jogadores que saíram do Goiás, aqueles que começaram a pré-temporada no clube. Em relação ao time do Campeonato Goiano para a Série B, 4, né? Ali no finalzinho, né? do Goianão e para o começo da Série B, os que vinham jogando com mais frequência, 4 saíram: Regis, Herculano, Edson Carioca e também o Edu, que foi para o Cuiabá. Essa lista será maior, tá? A tendência é que até a reabertura da janela, no dia 10 de julho, tá? Eu vi muitas pessoas falando em junho, e não, pelo menos do que consta no site da CBF, é que a reabertura da janela acontece em julho. Tem uma janela extra para os clubes que irão disputar o Mundial em junho, mas não é o caso do Goiás ainda. Sobre o Zé Hugo, tá? Uma informação, atualização do portal Descentralizados, do Vitor Pimenta, um abraço para o Vitor, inclusive, que não sendo relacionado, o atacante Zé Hugo nas últimas rodadas, a ausência do jogador é por opção técnica e não por afastamento, como chegou a ser especulado. O atleta segue treinando normalmente com o elenco principal e tem o seu futuro indefinido no clube. A tendência é que o Zé Hugo não complete os 7 jogos necessários para ficar impedido de atuar por outra equipe da Série B ainda nesta temporada. Atualmente ele soma 4 partidas na Série B, o que mantém elegível para uma possível transferência dentro do próprio campeonato. Lembrando que o Zé Hugo ele pertence ao Azures, esse clube do interior do Paraná, cidade de Pato Branco, linda cidade inclusive. No Goiás, 18 jogos nesse ano, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele só está emprestado, tem vínculo até dezembro, até estava naquela lista, né, de dispensas do Goiás para metade ali pro final do Campeonato Goiano e início da Série B. Acabou que o jogador continuou, até começa a Série B jogando um pouquinho mais contra o Amazonas, na final da Copa Verde contra o Paysandu, mas depois disso acabou sumindo. O último jogo dele, inclusive, na decisão contra o Paysandu, jogou mal naqueles minutos finais, não gostei dele também contra o Vila, contra o América, mas o último jogo que ele foi titular foi contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Deu até uma impressão mais ou menos, tá? Eu acho que o Zé Hugo ele jogou bem melhor na Série B do que em relação ao Campeonato Goiano. Ainda assim, eu vejo que o Goiás ele contratou demais nessas opções pelas beiradas e acaba não sobrando, né? Não sobrando espaço. Hoje já tendo os 2 titulares, né? O Wellington e o Pedrinho, e ainda tem os reservas, o Jajá e o Arthur Kaique. O Kaique vem entrando até como centroavante, mas faz essa função pelos lados também. Quando o Wesley Garcia voltar, a tendência é que o Wellington vá para o banco. Então aí já teria no banco o Wellington e o Jajá, com o Wesley Garcia e o Pedrinho de titular. Para mim é o suficiente. E o Goiás ele ainda está atento no mercado, tá? Para a contratação, por que não, de um jogador pelas beiradas. Se aparecer uma opção no mercado, o Goiás fará sim esta chegada. Então o Zé Hugo ele acaba perdendo espaço em um jogador tecnicamente falando muito limitado, sabe? Às vezes o Zé Hugo ele se embaraça com a bola assim de uma maneira incrível, parece que não sabe nem o que está fazendo dentro de campo. E eu alertei sobre isso. Um jogador que jogou quase 100 vezes pelo Vitória e não tem 10 jogos como titular. É um jogador no máximo para a composição do elenco. Enfim, acabou não dando certo, a tendência é que ele deixe o clube. Assim como outros jogadores, tá? Até quero falar com vocês. Naquela primeira lista, né, divulgada, também uma informação até do André Rodrigues, é que outros jogadores não ganhariam espaço, como por exemplo o Vitinho. Ele até não ficou no banco de reservas em alguns jogos do Goiás, tá? Nessa Série B, foi titular contra o América e de lá para cá só ficou no banco também. Não foi afastado, tá? Não foi, ficou no banco de reservas nos 2 últimos jogos em casa, né, contra o Avaí e o Coritiba. Eu, assim, vai depender do custo, né? Eu não dispensaria o Vitinho também não. Deixa aí. O Mancini ele já provou que tem a capacidade de recuperar o jogador. E só não pode ser solução. Por exemplo, no jogo contra o América, nem achei que ele foi tão mal assim não. Mas não é um cara para resolver as partidas. Nessa Série B, acho que foi o único momento que ele jogou mais ou menos. No Campeonato Goiano, marcou um gol contra a Becate e também na Copa Verde contra o Rio Branco. E o DG é um nome que esse para mim não consegue passar confiança. Ainda mais depois que o William Lepa até jogou na lateral esquerda e jogou bem, assim, não comprometeu, eu não ficaria com o DG, porque uma coisa é você ter um atacante ruim. Ele vai te passar raiva? Vai, mas pelo menos ele não vai te entregar um gol. Você tendo um defensor ruim, a tendência é que ele uma hora vá te entregar 3 pontos